Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Versão Infinita. Hoje conversaremos sobre a retrospectiva do ano. Sou Rafaela de Faria. Eu sou Ronaldo Cavalieri. Rafa, então você quer dizer que o ano está acabando? Tá. Trago verdades. Esse episódio está indo no ar agora, novembro, final de novembro, né? Ou seja, dezembro vai voar, né? Vai. Se o ano já foi assim acelerado, né? Esse último mês não vai ser diferente, né? Então eu acho que é interessante realmente a gente dar uma olhadinha para trás para entender o que aconteceu, né? Sim. Esse episódio nós vamos refletir então sobre as conquistas e os desafios que nós tivemos ao longo de 2024. Né? Exato. E para começar, Rafaela, eu queria entender contigo a importância de celebrar as conquistas, sejam elas pequenas ou grandes conquistas. Você sabe que esse é um aspecto que as pessoas costumam negligenciar, né? Ah, não é ainda a meta final, não é a conquista que eu almejo, mas cada degrau, cada pedacinho, cada mini meta que faz com que você esteja mais próximo do grande objetivo deve ser sim celebrada, porque isso traz pra gente algumas sensações, algumas emoções, inclusive a nível de produção hormonal e autopercepção do seu potencial, das suas possibilidades e assim por diante. Que é o combustível para continuar avançando, Exato. né? Eu tive bastante dificuldade para entender isso ao longo da minha vida, né? Porque eu entendia que a partir do momento que você estabelecia um objetivo ou uma meta, era mais do que obrigação você alcançar, né? Então, como assim, se fosse simples assim, escrevi, estabeleci. Exatamente, então ok, né? Tenho que atingir isso, ok, segue em frente porque você fez o seu trabalho, a sua obrigação. Mas não, né? Eu acho que assim, a gente está num movimento de tanta dedicação, de tanta cobrança, que quando a gente atinge determinados marcos, sejam eles, né, menores ou maiores, tem que parar e tem que falar, poxa, parabéns, você fez um bom trabalho. Exatamente, exatamente. Até porque quando você fala nós pararmos e reconhecermos e comemorarmos essa evolução, esses passos, diz muito da nossa autorresponsabilidade e também da nossa compreensão de que eu estou fazendo a minha parte. Não estou esperando o aplauso do outro. Sim, não estou esperando o elogio do outro. Não estou esperando somente o reconhecimento do outro. Mas é um compromisso seu com a sua vida. Mas é interessante quando você traz isso, né? Porque o mundo, né, dos negócios, o mercado de trabalho, ele é muito cruel. Muito. Né? Então, realmente, ele cobra, né, uma entrega que muitas vezes é até desumana. Exato. Hoje, eu vou te falar, né? Eu acordei e pensei comigo, meu Deus, a vida do trabalhador não é fácil. Não, realmente não é. E assim, nós estamos inclusive numa bolha, né? A gente não tem noção do que de fato isso. a grande massa, né? Aquele movimento que acaba exigindo muito, então, né? Sim, é cruel. Então acho que assim, primeiro nós temos que entender essa questão, né, das conquistas baseadas naquilo que se busca, né? Então, estabeleci um objetivo, né? Entender que é gradativo, né? Então, para você atingir uma meta maior, você quebra ela. Então, ao longo deste ano eu quero, né, conquistar determinada coisa. Sei lá, vamos falar de um aumento salarial. Certo. Né? Pode ser que isso não aconteça de uma vez só. E pode ser que não aconteça na empresa que você trabalha. Também. Daí entra esse aumento de renda pode ser... Entra um outro assunto aí, né? Mas vamos pensar. Você vai ter que conquistar isso ao longo, né, desse percurso. Então, pode ser que você faça ali um planejamento para que em alguns meses você aumente um pouquinho, depois mais um pouco, e assim você chega no objetivo maior. Isso. Né? Então, a gente quebrar, né, essas metas em micrometas ou metas menores, isso ajuda também, e daí aonde a gente consegue, inclusive, estar medindo a evolução. Exato. E a partir do momento que você mede a evolução, vem acompanhando a questão dessas comemorações de conquistas, né, que vão ser gradativas. Né? Vamos ensinar eles a fazer metas depois? Num outro episódio? No outro episódio? Exato. Acho que agora a gente olha justamente para isso. Será que eles estão, né? Será que você tá fazendo as metas de um jeito certo? Acompanhe o outro episódio que a gente vai conversar sobre isso. Porque isso é futuro, né? Isso. Então hoje a gente vai focar aqui no passado. Vamos falar do teu passado. O que você pode considerar,
Rafa, que aconteceu em relação às suas conquistas, né, ao longo desse ano de 2024? Certo, né? Como eu já contei aqui para o pessoal, eu tive a possibilidade de tirar um período sabático, foi muito recente. Esse ano, então, foi o primeiro ano pós esse período e que eu tinha um desafio que era manter alguns aprendizados vinculados com o estilo de vida que eu quero ter. Não foi fácil, foi um esforço diário para não entrar no meu modo automático. E falando, depois vou citar, né, conquistas específicas, mas pensando no macro, nesse ano todo, o meu maior desafio, a minha maior conquista foi conseguir ter mais equilíbrio entre a distribuição do meu tempo nas atividades de cunho profissional e pessoal. É interessante, né, quando você fala essa questão do equilíbrio. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? E as pessoas, nós fazemos isso muito, né? A gente sempre fala que a gente precisa buscar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Vidas? Vidas, não, você é doido, né? Dissocia, assim? Dissociado, não. Nós somos uma única pessoa, né? Não. Então, quer dizer, nós temos uma vida só. Então, não é um ou outro, mas é tudo junto e misturado. Claro que existe uma organização, mas é onde a gente acaba se perdendo e daí, consequentemente, esse desequilíbrio leva a prejuízos, seja para o pessoal como profissional, né? Você sabe que você me fez lembrar agora, falando em prejuízo nessa dissociação, que é o que as pessoas fazem muito quando fala da saúde. O conceito de saúde integra. E a gente separa, né? Fala assim, sua saúde mental, sua saúde física. Não, eu tô aqui com uma dor de estômago. Tá, simplesmente uma dor de estômago? Não, será que isso aí não vem de um combo de aspectos emocionais? A gente sabe que sim, mas ainda a gente tende a olhar de forma fragmentada. Você isola, né? E trabalha de uma forma como se uma coisa não impactasse na outra. Exatamente. Né? Mas é interessante, porque quando eu puxo, né, as minhas questões de conquista, eu posso dizer que esse ano foi um ano muito positivo. Né? Se a gente olha, né, aquelas questões mais práticas e objetivas, né, de indicadores, então, né, vamos pensar, né, no meu caso profissional, né, à frente de uma empresa, né, eu tenho que entregar resultado. Certo. Ok, esses resultados foram entregues, né, então a partir do momento que você conquista, né, ali no Centro Europeu temos, objetivos de venda, objetivos de entrega, de qualidade, ok, todos em dia, foi o ano positivo, está sendo um ano positivo de entregas. Consequentemente, né, eu, como CEO, tive também um ano de resultados. Perfeito. Perfeito. Né? Só que, em contrapartida, existe toda uma maneira de lidar, né, e de fazer o desenvolvimento dessa rotina. Sim. E daí é onde bate do outro lado lá. E para mim, eu vejo que mais importante, né, do que esses pontos objetivos de indicadores, também é algo relacionado ao que você falou, né, de você conseguir equilibrar o outro lado. Então, os primeiros meses do ano, para mim, foram muito difíceis em termos de questões ligadas à saúde mental. Certo. Estresse, ansiedade, tive sim um burnout. E daí foi o ponto onde eu parei para pensar e falar, não, tá tudo certo. Não adianta ter número, mas não ter, né, a saúde adequada para manter esses números, né? Sim. E daí foi onde, Rafa, eu consegui fazer ali uma revisão, né? E obviamente com ajuda, com todo um apoio paralelo, né? Para repensar e de fato também conquistar essa questão do equilíbrio, né, com a vida pessoal. Então eu vejo que assim, foram meses bastante tensos, mas muito importantes, porque hoje aí, nos últimos meses, eu vejo praticamente sou uma outra pessoa. Como pode, né? A fotografia, Ronaldo lá, Rafaela lá em janeiro. Isso. E hoje. Exatamente. Essa evolução que a gente não consegue trazer de forma numérica, mas é uma transformação que... E é muito interessante, né? Porque isso faz a gente enxergar absolutamente tudo de uma maneira diferente e levar a vida mais leve. Sim. Né? E daí é bacana que a partir do momento que você traz, né, essa sua experiência, né, ao longo do ano, da mesma forma que eu trago, nós temos o nosso ponto de encontro, Exato. que é uma conquista em comum. Né? Se a gente
vai um pouquinho mais para trás a nossa retrospectiva de anos atrás. Quando nos conhecemos, né? E entender as coisas que aconteceram. Teve um momento que eu segui, né, com um projeto solo da Desrobotize, me identifiquei, mas aí veio a pandemia, tive que estabelecer prioridades. Você seguiu também com seus projetos. A mesma coisa, apagando incêndio perante a pandemia, exatamente, né, nos meus outros compromissos. E daí, na hora que a gente teve esse entendimento neste ano, né, de que as coisas precisavam mudar, né, e ser encaradas de uma outra maneira, a gente se juntou e o nosso projeto fluiu. E essa foi uma das grandes conquistas desse ano para mim. Com certeza, né? Até porque é uma conquista que se mostra agora, mas são apenas... de construção. De construção, o quê? 6 anos, talvez, né? Mas aí eu já começo, né? Não tem como a gente ficar só aqui, né, falando do passado, né? E aqui só dando uma palhinha do que vem pela frente, do futuro. Muita coisa. É bacana porque a partir do momento que a gente consegue, né, consolidar esse projeto, né, e dar o start, isso vai impactar muito na nossa vida e principalmente na vida das pessoas que estão aí nos ouvindo, né, e que vão nos ouvir no sentido de levar aquilo que vai ser que é o nosso propósito aqui no Versão Infinita, né? Nossa, é perfeita essa fala, essa retrospectiva, né? Porque é interessante, tem a ver com a maturação mesmo, não só a nível de essa pessoa é madura ou imatura, de forma alguma, mas de maturação das experiências que a gente precisa vivenciar, olhar, porque também não adianta viver um monte de coisa boa ou não e não olhar para aquilo. Sim. De uma forma reflexiva, de uma forma que traga um progresso, né? E como isso, quando a gente também identifica o que é importante para mim, tem clareza dos valores, dos próprios objetivos, a gente consegue se aproximar ou se distanciar de projetos, pessoas, né, o que for, que fazem mais ou menos sentido. Mas é bacana que daí a gente vai trazendo um outro aspecto que ele deve ser analisado, né? Quando a gente fala dessa questão de olhar para trás e refletir sobre o que aconteceu, né? Porque sim, precisamos de organização, precisamos de planejamento, claro. Porque senão você fica ali igual uma barata perdida. Exatamente, né? Deixa a vida me levar. Mas assim, precisa disso, porém é necessário também ter flexibilidade. Total. Flexibilidade, né? A gente chama flexibilidade cognitiva, mas é flexibilidade em todos os âmbitos, né? Porque muitas vezes você enxerga a necessidade de rever a rota, né? Então, quando você traz essa questão da maturidade, talvez não tenha sido o nosso momento lá atrás, né? Sim. E agora nós estamos muito mais preparados e prontos para ajudar com mais impacto. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que assim também, definimos algumas coisas, mas às vezes não é hora. Então, é onde você precisa olhar para trás e refletir. Planejei e não conquistei. Não conquistei por quê? O que aconteceu nesse caminho? Porque eu deixei de fazer aquilo que precisava, realmente não fui responsável, né, com as minhas metas, com os meus objetivos, ou tiveram movimentos, né, que de certa forma foram positivos para que aquilo não acontecesse ou não acontecesse da maneira que estava prevista. Ronaldo, te ouvindo, eu lembrei de 3 referências aqui. Primeiro, um livro, né? Me vieram agora as 3, assim. Primeiro, um livro que chama A Doença como Caminho, que eu acho que vale a pena para as pessoas olharem aí com as suas manifestações e como isso pode estar dizendo coisas que possam ser... Entender os recados que a vida está te dando. Que o corpo, né? O corpo está te dando, a vida está te dando. Essa Perfeito. É uma referência. Uma outra coisa que eu me lembrei é aquela frase, né? Que o pessoal fala, sorte. O que é sorte? Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Sim. Então não adianta você ter a oportunidade, de repente eu receber um convite seu, ou você receber um convite meu e não tá preparado. Exatamente. Né? E o contrário também. Né? Então você está preparado, mas você não enxerga as oportunidades, você não cria oportunidades ou não se sente preparado, porque isso também é algo que impacta diretamente e eu acho que vale a pena você pensar, será que a sua percepção sobre o seu potencial, sobre a sua entrega está distorcida? Porque muitas vezes você está preparado, sempre estamos em evolução, mas
é algo que você pode não estar percebendo, impacta também. E o terceiro ponto é que, eu não sei se eu já te contei, mas a minha tese do doutorado foi justamente sobre o impacto do acaso no desenvolvimento de carreira. Não. Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Justamente, por quê? Porque nós vivemos num mundo que sabe, isso não é inquestionável, né? O planejamento é fundamental, traçar esses caminhos que vão fazer com que a gente consiga alcançar nossos objetivos, enfim. No entanto, nós sabemos que a vida é o que é. Imprevistos acontecem todos os dias para todo mundo. E como a gente vai lidar com isso também é o que faz a diferença, né? O quanto que você vai deixar isso, de novo, te abalar ou não, né? Derrubei o café de manhã, acabou meu dia. É uma opção uma forma de ver o mundo, né? Ou não, limpou, pronto, acabou. Segue, foco no seu objetivo. Então, isso faz toda a diferença. Eu não vou falar o percentual, porque daí eu vou estar inventando aqui, que eu não me lembro mesmo, né? Mas diz que muito daquilo, dos acontecimentos da sua vida é em função, né, da ação que você tem com os acontecimentos, da reação que você tem. Né? Então, você escolhe, né? Limpar o café e seguir o dia feliz, né? Ou, né, colocar aquilo como algo extremamente negativo que vai abalar o seu humor. Isso, né? isso. Então, acho que tem a ver com as escolhas. Mas aí, quando a gente pega ali o ponto que você falou ali, da sua segunda citação, eu acho que tem muito a ver, né? Realmente do entendimento, né? De você parar e entender. Não, isso é um objetivo. Não, ou isso é um sonho vago. Né? Eu tenho capacidade para isso. Não tenho capacidade para isso. Estou comprometido. Não estou comprometido. Né? Porque não dá para terceirizar a responsabilidade. Então, eu acho que quando você fala, né, dessa questão das conquistas, de olhar para trás, fazer essa retrospectiva, você tem que ter isso muito claro. Porque não vamos jogar a responsabilidade para os outros daquilo que é puramente sua. Né? Então, isso é bastante importante. E que também não seja um martírio de você falar não aconteceu e você continuar no piloto automático. Que seja também um choque de realidade, assim, ok, não conquistei, mas eu quero. E eu posso. E agora vou fazer diferente. Sim, né? O que eu aprendi nesse caminho que não funcionou e o que vai ser diferente para me aproximar desse objetivo maior. E aqui vem uma outra coisa que a gente costuma orientar, né? Que tem a ver com 3 aspectos, né? Então, primeiro esse, o que é da nossa responsabilidade e o que eu fiz. Porque muitas vezes as pessoas não entregam tudo que podem e daí culpam os outros, tá? A partir do momento que você entrega tudo o que você pode, né? E daí a retrospectiva é fundamental para ver se você cumpriu com a sua tarefa, você consegue também diferenciar o que dependia do outro, mas você lida com paz, você fez o seu melhor. Se isso aqui dependia do outro, você não tem condição de assumir o que essa responsabilidade. Isso. E o terceiro também é a questão que a gente pode chamar aqui institucional, para quem está na empresa, da vida, contexto familiar, o que for, o nome que quiser dar. Mas assim, a partir do momento que você tem clareza e se dedica para aquilo, até quando você não conquista e sabe que você entregou o seu melhor, né? Vou dar um exemplo clássico, pensando numa primeira fase de desenvolvimento de carreira, alunos que querem ingressar no curso de medicina. Né? Então, essa época do ano, eu estou acompanhando muitos que foram aprovados, outros não. Então, aqueles que entregaram o melhor possível, e viram a evolução do ano passado para cá, mas ainda não foram aprovados, eles estão em paz. Mas é legal quando você traz essa questão da evolução, porque as conquistas, elas não podem ser só medidas pelo resultado final. Isso! Né? É igual a questão de nota, né? no modelo tradicional de ensino. Né? Então, a partir do momento que você tirou determinada nota, você é bom, ok? Parabéns, está aprovado. Se você não tirou, você é ruim, né? E precisa rever tudo. Mas espera lá, você evoluiu. A partir do momento que houve progresso, já é algo para ser comemorado, né? Não para que você entenda aquilo como satisfatório. Sim, de acomodar. Né? De acomodação, né? Mas sim, a gente precisa, de certa forma, analisar também o progresso.
né? Porque às vezes no ano retrasado você fez um plano, né? Ok, pode ter evoluído, esse ano você deu sequência, talvez não atingiu aquilo que você estava prevendo, mas em relação ao ano passado houve progresso. Sim. Então, quer dizer, tá valendo já. Sim. Você está caminhando para frente. Exatamente, né? exatamente. Então, acho que as pessoas também precisam ter consciência disso. Né? Precisam. E quando a gente fala, então, dessa parte de conquista, eu acho que a principal mensagem que a gente deixa aqui é isso, né? Olhe para trás, reflita, entenda aquilo que foi da sua responsabilidade, né? E se prepare. Sim! Porque daí a gente entra num outro ponto que não tem como desassociar do aspecto profissional, que para você conseguir evoluir, você precisa também se desenvolver. Exatamente. Né? Buscar novas habilidades, novos conhecimentos. Seja cursos, seja terapêuticos, né? O que for. Porque muitas vezes a pessoa pega e fala, mas veja só, não ganhei uma promoção, porque eu queria, de repente, atuar em determinado mercado. Não vai acontecer nenhum milagre se você não se preparar para isso. Sim, né? Sim. Então, essa busca... que eu digo que ela deve ser incansável, né? Hoje mais do que nunca a gente defende muito, né? essa bandeira, né, do aprendizado, não é nem mais contínuo, mas o aprendizado infinito, né, no conceito de lifelong learning, né? Você sempre tá buscando, né, novos olhares, novos conhecimentos, novas habilidades, de acordo com o que está acontecendo lá fora e de acordo com aquilo que você também busca para a tua vida. Exato. Tá? Então, eu vejo que para você conquistar alguma coisa, você precisa se desenvolver. Sem dúvida alguma. E como foi o ano de desenvolvimento para você? Ai, olha, eu tô em paz comigo. Tô em paz comigo. Mas, Cumpriu a tarefa. Cumpri a tarefa e assim, eu tinha alguns principais objetivos para esse ano. Um deles era que envolve a questão estratégica do negócio, da minha carreira, do que vem principalmente para o ano que vem. Mas um deles era se eu voltaria ou não a atender e ter um espaço físico. Porque isso envolve inúmeros custos, né? E eu estava num ano de transição, então que não era para estar naquela pegada, trabalho, mas a partir do momento que você assume, né, esses custos, você precisa também entender quais são as metas, o que paga as contas ou não. Então, esse era um dos objetivos desse ano. E optei por estar com o espaço físico novamente, não me arrependi, eu sei que isso é fundamental e está alinhado com os próximos passos daqui para frente, apesar do, né? E com isso, daí vem toda uma carga, né, de conhecimentos, né, e você já compartilhou com a gente, né, que muitas vezes essa parte mais burocrática da gestão, isso pega mais, né, mas você teve que se preparar. Sim. Você teve que conquistar isso aí para poder manter, né, esse teu objetivo em pé, né. Então, a nível de impacto, assim, de tomada de decisão mais arriscada, assumindo compromissos de cunho, inclusive financeiro, essa foi uma grande conquista. Perfeito. Tive também uma conquista de algo que, vou dar spoiler, mas já tinha, desde o ano passado, quando eu estava lá no sabático, eu tinha certeza que isso viria como um objetivo e foi efetivado esse ano, ainda não foi divulgado, ainda não está estruturado, porque existiu também, de novo, uma trajetória, um percurso de construção também burocrática que foi a abertura do que as pessoas conhecem como ONG, que a gente não chama mais hoje como ONG, né? Mas é de um instituto, Guia Profissional Social, que em breve... Então, ano que vem, novidades desse cunho, exatamente. Então, essa também foi uma grande conquista desse ano. Uma outra conquista que eu tive esse ano foi manter. Você vê que interessante, não é algo que realizei, mas é que eu não realizei. Porque eu precisei seguir firme no meu propósito, na minha palavra, que eu falei que esse ano eu não faria formação em orientação profissional, que faz 5 anos que eu faço, para preparar um negócio muito legal pro ano que vem. Então, também não fiz e isso foi importante, porque as pessoas semanalmente me pedem, Rafa vai fazer, Rafa vai ter. Então, eu tive que colocar o limite, foi uma bela conquista no meu desenvolvimento. Mas que interessante, né? Quando você fala de conquistas, você tem que deixar de conquistar outras coisas. Sim. Tem que abrir mão, né? Estabelecer alguns focos de acordo com aquilo que faz mais sentido para você. Exatamente. No âmbito de saúde, fiquei quase nada doente. Tinha o objetivo que era manter o peso.
né? Então, eu mantive o meu peso esse ano inteiro. Esse era um objetivo, né? Por causa de um processo de emagrecimento, a gente sabe que depois manter é mais difícil. Então, Sim. mantive, foi uma grande conquista para mim. Consegui praticar muito mais atividade física também, né? Está vinculado, sem dúvida alguma. Me permiti participar de atividades de cunho social muito mais do que antes. Tive algumas. E você, Ronaldo? Não, antes só uma consideração. Parece que o teu dia teve mais horas esse ano. Eu tive mais discernimento, do que é importante. E esse é um ponto muito legal, muito legal. Mais uma vez, esse discernimento acompanhado de muitos nãos, né? Porque a gente acaba se ocupando, né, de muitas coisas que nos consomem, mas que acabam muitas vezes não agregando, né? Ainda não cheguei no ponto que eu gostaria. Até pensando aqui, teve uma conquista que foi que esse ano eu decidi, então, eu sou sempre a pessoa que sou a mentora, né? Então, esse ano eu tive o acompanhamento de 4 mentores, que foram essenciais. E assim, todos sabem desse meu desafio de colocar limite e focar. E ainda tô longe do que eu almejo, mas foi melhor do que... Mas aí, veja só, né? Você fez um rodeio e agora que você me respondeu o que eu te questionei. Em termos de desenvolvimento, veja só, né? Esse apoio que você buscou fora. Sim. Você inverteu. Normalmente, você é o papel de suporte e esse ano você buscou... né, um suporte fora com 4 mentores, olhando para aspectos diferentes, sim, mas que eram necessários para esse teu momento profissional. Isso, e que são mentores que não são da minha expertise profissional. Porque esse é um erro que a gente comete muitas sim, vezes. Então, tecnicamente, eu sou boa nisso. E aí? E nesse resto, que é tudo, em alguns momentos, é o que vai te diferenciar nessa evolução. Não, muito bom, né? Quando eu direciono para as minhas conquistas, e daí no primeiro nessa parte aí do desenvolvimento, esse ano foi bastante importante, porque eu também fui buscar um aprendizado que não estava dentro do meu dia a dia, mas que eu acho que faz todo sentido em termos de movimento de mundo. Né? Então, esse ano eu concluí o meu MBA em Inteligência Artificial, voltada para negócios, mas mais do que isso, né, eu consegui enxergar a questão da aplicação para a carreira. Né? Então, pera lá, você como profissional de qualquer área, né, como que você se apropria dessa tecnologia que hoje está disponível, acessível para todas as pessoas, para que você consiga, né, otimizar a sua rotina profissional e também pessoal, né, e ganhar tempo para aquilo que é mais importante, né, que é o nosso dia a dia de seres humanos, né, de exercer mais as soft skills, né, e aquilo que de fato tem maior valor agregado e impacto para tudo que a gente faz. Né? Então, em termos de aprendizado, acho que muito isso, né, essa questão de entender aquilo que, assim como foi a internet, né, muda toda a dinâmica de mercado e, obviamente, de todas as profissões. Né? Em paralelo a isso, também caindo, né, muitas fichas, algo que eu já vinha construindo há anos, mas que não ia, né? Tô chegando aí nos finalmente, né, do meu livro. Ai, que delícia! Ai, é verdade, eu tive o lançamento do livro esse ano! Você lança um livro, né? É um marco bastante importante. Bastante. Né? O seu tá aí, então, ano que vem sai. O meu tá aí, né, quase para entrar no forno, né, acabando. E, mais uma vez também, importante a questão do momento certo, né, da maturidade. Não, e dessa retrospectiva mesmo de construção, né? Exatamente. Quanto tempo construindo isso? Quanto tempo para chegar a algo que, de fato, né, possa ser útil para as pessoas, né? E assim, né, eu sou engenheiro, sou matemático, né, exerço ali um cargo executivo, não é da minha habilidade a escrita, né? Então sou muito mais numérico. Então esse ano também eu tive que correr muito, né, no sentido de desenvolver, né, conhecimentos mais ligados ao storytelling, né, de como você prender a atenção das pessoas, né, de como você gerar conexão. Por quê? Porque o livro ele pede isso. Né? Além de uma entrega técnica, você precisa trabalhar no envolvimento com as pessoas. Então eu vejo que aí foi um dos pontos de desenvolvimento e foi prazeroso. Ai, que delícia! Né? De descobrir, né, novas coisas aí, desenvolver novas habilidades. Né? Questões de saúde, como eu falei, passei por um momento não tão legal. Na verdade, eu posso dizer que foi o pior momento, mas ao mesmo tempo, olhando do outro lado, o melhor momento, porque isso faz com que você tome decisões de mudança.
né? E eu vejo que isso, né, em questão de meses, refletiu uma outra forma, né, do Ronaldo operar. Uhum. E que daí impactou absolutamente tudo, né? A questão realmente de dizer mais não, a questão de delegar, de centralizar menos, né? De entender o que é importante, o que vale a sua energia, o que não vale, né? De como, né, você definir as guerras que você vai ter. Exatamente. Então, eu vejo que essa aí é a maior vitória de todos. Né? Então, foi um ano extremamente positivo, quando fala de números, de indicadores práticos, como eu falei também, né? Muito legal, né? Metas atendidas. E isso eu também acho que é importante a gente sinalizar, Ronaldo, porque assim, no combo, né? O que não significou que no dia a dia nós não tivéssemos tido BO, gente, né? Assim, problemas imprevistos, confusão, conflitos, né? Conversas difíceis, tudo isso fez parte. E a gente teve que encarar para conseguir chegar hoje nessa compreensão maior, né? Sim, as frustrações. As frustrações, elas fazem parte desse percurso, né? Então vão ter, né, os momentos de dias não tão bons, dias mais cinzentos, e tá tudo certo, né? Na verdade, na hora não tá nada. Depois a gente precisa lembrar que tudo bem, faz parte. Mas tudo certo, né? No sentido de que, assim, ok, vai acontecer. Vai, né? Então, nada vai ser perfeito, né? A gente não vive num mundo ideal. Não. Né? Não é aquela coisa onde tudo se encaixa, algumas coisas vão sair do trilho, e o nosso papel é voltar pro trilho. Isso. Né? Então é bacana, né, Rafa, como quando a gente olha para trás, a gente entende que mesmo com esses pontos de conflito, né, com esses momentos onde a gente não ficou feliz, mas no saldo, né, no contexto geral, foi positivo. Exatamente. Então eu acho que é isso também, a gente não se cobrar tanto, né, a gente não ser tão cruel, porque a vida já é. Com a gente mesmo, porque o que importa é você olhar para trás e falar, valeu, esse ano contou positivamente para minha vida, né? Exatamente. É muito bom, né? Muito. Desejo isso para você. E daí agora fica aqui, já que a gente falou de passado, o nosso compromisso para a semana que vem, nós falarmos sobre futuro. Vamos ensinar, né, o pessoal, assim como nós aprendemos um dia, a construir metas, organizar, algumas recomendações que fazem a diferença. Sem dúvida. Então nos encontramos no próximo episódio de Versão Infinita para falar sobre planejamento, né, sobre os próximos passos da sua carreira. Até lá!